versículo de número 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Assente-se, por favor. Glória a Deus. Jesus Cristo, mestre por excelência, usou de elementos do dia a dia. Jesus, sendo o mestre dos mestres, ele consegue ensinar com maestria. É o mestre que está acima de todos os mestres. E Jesus, desejando alcançar o entendimento de todos, ele vai usar situações, elementos do dia a dia, para então ensinar o colégio apostólico. E ele vai dizer aqui depois o Sermão do Monte. Nós vemos aqui o Sermão do Monte no capítulo 5 de Mateus. Jesus falando das bem-aventuranças. E ele vai avançando no seu discurso até chegar aqui no versículo de número 13. E ele vai usar um elemento de extrema importância. Ele vai falar do sal. Os irmãos sabem tanto quanto eu que o planeta em que vivemos é ocupado por cerca de 70% de água. Nos tempos bíblicos, o sal tinha um valor diferente dos dias de hoje. As suas finalidades, a sua serventia, ia muito mais além do que os dias de hoje. Quando vocês percebem que o final do mês está chegando, dia 15, dia 30 ou até mesmo dia 5, quinto dia útil, você se lembra de uma palavra mágica e que traz alegria. Eu receberei o meu salário. Os mais antigos dizem, vou receber o meu ordenado. Mas eu penso que você sabe tanto quanto eu, só quero refrescar na sua memória, que a palavra salário é derivada da palavra sal. Então, salário tem origem, deriva-se da palavra sal. Porque o sal era uma moeda de troca. Você negociava usando sal. Moeda. O sal era uma moeda. Valia muito dinheiro, mas o tempo passou. Mas esta palavra de Mateus capítulo 5, versículo de número 13, ela atravessa milênios e alcança o nosso ser. E vem trazer lições extraordinárias para a nossa vida cristã. Jesus estava falando com os discípulos. Quem eram os discípulos? Os discípulos eram pessoas que desejavam, aspiravam a aprender, entender, crescer, progredir aos pés do Mestre. Os discípulos se submetiam à obediência. Os discípulos queriam aprender para que eles pudessem também compartilhar. E a proposta do Evangelho não é outra, senão recebermos de Cristo, aprendermos de sua palavra para compartilharmos com os nossos irmãos, com as pessoas que cercam a nossa vida. No país em que vivemos, existe um número expressivo, o número de crentes evangélicos que chama a nossa atenção. Cerca de 40 milhões de pessoas servem a Jesus Cristo, servem a Cristo. Os evangélicos são responsáveis por uma fatia numérica respeitada na nossa nação. Do
destes, aproximadamente 40 milhões professam a fé em Jesus Cristo. E aí surge uma pergunta, olha para mim aqui por gentileza. Aqui, olha para a minha face. Por que o Brasil em que vivemos anda tão desajustado? Quando entendemos que 40 milhões de pessoas na pátria em que fazemos parte se dizem cristãos e não vemos uma transformação, nós atribuímos isso ao quê? Vou repetir. Em meio a 200 milhões de pessoas admitindo que 40 milhões servem a Deus, por que o nosso Brasil anda tão perturbado, transtornado? Por que a nossa pátria anda com medo? Por que os brasileiros não têm mais paz? Não sentem mais tranquilidade? Por que as pessoas andam olhando para os lados com medo de serem assaltadas, roubadas, sequestradas? Mulheres com medo de serem estupradas? Por quê? Não existe outra resposta senão dizer que está faltando a atuação da igreja. E a igreja só pode avançar uma vez que a mesma foi transformada. Como é que um crente pode produzir? Como é que um crente pode fazer a diferença onde ele coloca a planta dos seus pés, uma vez que não houve transformação? Por quê? Porque não houve transformação, não houve rendição, não houve renúncia, não houve abnegação. E Jesus Cristo não ludibriou ninguém. Sabe o que ele disse? Aquele que quer vir após mim quer dizer atrás de mim. Negue-se a si mesmo, ou seja, anule o seu eu, anule as suas prioridades, tome a sua cruz e siga-me. E eu devo te lembrar, olhe bem para mim aqui, Marina Silva do Silêncio, olha para cá. Eu devo te lembrar que aqueles que seguiram a Jesus foram parar, sabe aonde? Lá no Calvário. Mas sabe o que estão pregando por aí? Anjo com a bandeja na mão. Sabe o que andam pregando por aí? Chave. Sabe o que andam pregando por aí? Vida tranquila, pacata. Sabe o que estão pregando por aí? Venha e fique rico. Sabe o que estão pregando por aí? Venha e mantenha a sua postura. Não é preciso mudança. Não necessita mudança, irmão. Se você tiver um dízimo expressivo, eu passo a mão na sua cabeça. Se você mora bem, come bem, veste bem, eu vou tratar você de forma diferenciada. O tratamento é VIP para quem tem posses. O Evangelho chegou neste patamar. Meu Deus. Mas quando olhamos para a Bíblia Sagrada, não é isso que enxergamos. Quando você folheia as páginas sagradas da Bíblia que você carrega aí, você chega à conclusão que o Evangelho é desafio. Que servir a Deus é um tremendo desafio. Por quê, pastor? Porque a sociedade está dizendo aí fora, trate da maneira que ele te tratar. Mas o Evangelho está dizendo, ore pelos seus inimigos. O Evangelho está dizendo, olhe, entre no seu quarto e ore. Mas as pessoas estão vendendo a oração. Esses dias eu recebi um áudio no WhatsApp, a irmã cobrando para fazer uma oração brilhante, uma oração recheada de revelações e profecias. Chegamos nesta situação, neste ponto. Mas o Evangelho não mudou. O Deus que servimos é imutável. Há quem diga que a palavra de Deus se renova, mas eu devo te dizer que ela não se renova, porque o que precisa ser renovado é aquilo que perde a validade, é aquilo que envelhece. A palavra de Deus é nova a todo instante, ela é viva, ela é funcional, ela é suficiente, ela é poderosa em si. Quem é que precisa de renovação, pastor? Sou eu, somos nós. O que se renova na Bíblia Sagrada são as misericórdias do Senhor, conforme já dissera Jeremias. O que precisa de renovação é a minha mente, é o meu ser, é o nosso interior. É isso que precisa de renovação. A palavra do Senhor
prateleiras do mercado. E aí o mestre da Galileia, avançando no seu discurso, vai dizer: vós sois o sal da terra. E aí eu preciso entender, eu preciso colocar na balança o que Jesus diz e perceber a dimensão desta expressão, perceber o poder desta palavra de Cristo. Qual é a finalidade do sal? Quais são os objetivos do sal na nossa mesa? Qual é a serventia do sal? Quais são as características do sal? Em primeiro lugar, o sal é branco. E aí, pastor Jean, qual é a lição? Qual é a aplicação? Eu entendi que o sal é branco, eu também sei. O sal é branco, e branco fala de santidade. Irmão, olha bem para mim aqui, por gentileza. Serei educado quanto ao tempo. O branco fala de santidade. E eu devo te lembrar que uma pessoa transformada, ela não aceita mais uma vida qualquer. Meu Deus! Ela não se coloca à disposição do sistema. Olha aí, Deus! O crente transformado, ele procura, ele aspira, ele almeja, ele deseja uma vida de santidade. Aleluia! Lá no céu, sabe o que se ouve? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele é 3 vezes santo. Santo com S maiúsculo. Nós somos santo. Você é santo com S minúsculo. Mas ele é santo com S maiúsculo e 3 vezes. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Pastor, eu posso viver uma vida diet, light, society, uma vida conforme me manda o figurino aí fora. Pastor, eu posso viver uma vida ao meu bel prazer, eu posso viver de acordo com a minha mente, com o meu jeito, com aquilo que me agrada. Você pode viver de acordo com as suas vontades, mas quando a sua vontade não está em harmonia com a Bíblia Sagrada, certamente a sua vida não será referência para ninguém. Certamente a sua vida não será digna de ser imitada. Quando é que eu sou digno de ser imitado? Quando eu passo a imitar a Cristo. Quando eu entendo que santidade não é uma opção, é uma prioridade na vida cristã. Como é que eu posso transformar o mundo? Como é que eu posso impactar a vida das pessoas? Quando eu entendo que eu preciso trilhar o caminho da obediência. Quando eu entendo que eu preciso me apartar do sistema que quer me distanciar do Senhor. Meu Deus! Já disseram os escritores hebreus, sem santidade ninguém verá o Senhor. Você pode negociar com os homens, você pode negociar com os mortais, você pode barganhar com os comedores de arroz e feijão, mas não se barganha com um Deus que está sentado no trono. Meu Jesus! Não se barganha a vida de santidade com o Deus que está ocupado no trono, olhando para os moradores da terra. Meu Deus! Você pode ludibriar o pastor, o sacerdote, o bispo, o arcebispo, o padre, o coroinho, o diácono. Você pode ludibriar o evangelista, o líder religioso, mas você jamais ludibriará aquele que é santo, santo e santo. Se você quiser ser digno de imitação, é preciso de santidade. Bendito seja o Senhor. Mas a vida promíscua, a vida descompromissada das Escrituras, a vida apartada do Evangelho, já tem sido um bom negócio para muitos. No mundo, quando uma pessoa aí fora, quando uma pessoa, por algumas razões, por diversas razões, não conseguiu completar os seus estudos, sabe o que dá para ser feito para resolver? Supletivo. A distância, presencial, você escolhe. José Falcone, Rua do Rosário. Você termina rapidamente.
Aí de repente você quer dar continuidade nos seus estudos e você arruma alguns caminhos, alguns atalhos. E aí você ficou parado 20 anos. Ficou 20 anos longe da sala de aula. Aí de repente você volta. Vai melhorar a sua vida acadêmica. E você faz um supletivo e resolve rapidamente. Mas aqui dentro não funciona assim. Lá fora pode ser juiz, lá fora pode ser vereador, deputado, aqui dentro é ovelha. É verdade! Meu Deus! Lá fora pode ser delegado de trânsito, da polícia, pode ser a maior autoridade que você possa imaginar. Aqui dentro é ovelhinha. E tem que obedecer, tem que se submeter. Na vida cristã não existe, pastor Maurício, atalhos. João Batista tinha uma culinária. Ele comia gafanhoto e mel silvestre. Mas perceba que primeiro veio o gafanhoto e depois o mel silvestre. Tem muita gente querendo o mel silvestre e depois o gafanhoto. Não funciona assim. Se você quiser ser imitado ou imitada, você precisa se submeter aos padrões que Deus estabeleceu. Aqui dentro não tem micro-ondas para fazer crente do dia para a noite. Aqui dentro não tem, aqui o negócio aqui é fogão a lenha. O negócio aqui é obediência, é submissão, é santidade para sermos um vaso de honra no mundo em que vivemos. Ei, sem santidade, sem uma vida separada, sem rendição, não existe céu, não existe eternidade com Deus, se não nos submetermos aos padrões que Ele estabeleceu na sua santa e bendita palavra. É por isso que o sal é branco e ele nos representa, e ele tem muito para nos ensinar, mas vamos avançar. Por que o sal nos representa? Por que o sal pode por demais nos ensinar? Olhe para mim aqui, por gentileza. Glória a Deus. Você já viu, você que conhece um pouquinho de culinária, alguém temperar uma carne, fazer um arroz, um feijão, qualquer outro prato, e retirar do saleiro 1 grão de sal? Não existe. Então logo você entendeu, logo você percebeu que para temperar, para dar sabor, é preciso de um punhado de sal. Verdade. 1 grão de sal não muda a história. Ah, pastor, eu já entendi. É claro que você entendeu. Aonde é que eu vou chegar sozinho? Aonde é que o pastor Maurício chega sozinho? Me diga. Aonde é que você chega sem ninguém para te ajudar? É por isso que o Cristo que vive e reina para todo sempre levantou 12 homens, nos ensinando que é preciso que um dê a mão para o outro. Um dia disseram a Davi, ao comum e consuave é que os irmãos vivam em união. Mas eu preciso te informar, eu sei que você sabe, só quero te lembrar. Faz a obra. Davi não estava falando ali de igreja, porque não existia igreja na época, o que existia era o tabernáculo. E depois o templo que foi construído pelo seu filho Salomão. Davi estava falando ali dos seus filhos, que já não se entendiam mais por conta do pecado que ele cometera. Porque o resultado do pecado de Davi foi justamente causou um desajuste tremendo na sua casa. Depois que Davi pecou, a sua casa nunca mais foi a mesma. E os irmãos conhecem a história. E aí Davi olha para o seu lar, faz uma análise criteriosa e chega à seguinte conclusão: é bom que os irmãos vivam em união. Ele está falando dos seus filhos que já não se entendiam mais. Mas o conteúdo do Salmo 133 aponta para a igreja, se aplica à igreja, porque nós somos irmãos em Cristo. Glória a Deus, aleluia. E se nós nos unirmos, o bairro pode ser transformado. Se você se unir ao seu irmão em oração, em jejum, se você abraçar o seu irmão e falar para ele: estamos no mesmo barco, buscamos os mesmos resultados, certamente seremos imbatíveis.
cristianismo não é uma religião solitária. Você precisa do seu irmão. Você precisa das pessoas ao seu lado. Você precisa de gente para te aconselhar. Você precisa de gente intercedendo pela tua casa. A igreja só vai avançar. A igreja só vai transformar o mundo aí fora. E quando eu falo de igreja, estou falando da minha pessoa e da tua pessoa. Só será possível uma transformação verdadeira se nós entendemos que estamos na mesma embarcação. É preciso que você ore pelos seus irmãos. É preciso que você saia da zona de conforto e você compareça nesse lugar no dia marcado para que os joelhos se dobrem. É preciso que você desligue a televisão e vá para o teu quarto e clame pela nação. É preciso que você coloque a sua vida à disposição do reino para que de fato haja uma transformação. Um grande sal não faz história. Um grande sal não muda situações. É preciso entendermos que a placa que eu pertenço, ela não faz absolutamente nada em prol do reino. São as pessoas que ali dentro estão, que têm o poder de mudar esse mundo tenebroso. Alguém chegou a dizer que placa de igreja nada mais é do que lâminas que esfacelam o corpo de Cristo. As pessoas estão brigando pela placa, têm orgulho em dizer: eu sou de tal denominação. A minha denominação, ela é histórica. A minha denominação, ela comporta vários estados. Tem uma igreja que eu pertenço que tem congregação lá em tal. Irmãos, nós estamos na reta final. O propósito é o mesmo, a causa é maior. E qual é a causa que é maior? Por que nós estamos olhando para o chão, uma vez que temos uma terra a ser desbravada aí fora? As pessoas estão disputando a igreja que congrega. As pessoas estão desejando status. Tenho o prazer de falar, eu congrego em tal lugar. As igrejas são conhecidas hoje por serem bem localizadas. As igrejas são conhecidas por terem ar-condicionado. As igrejas são conhecidas porque o pastor anda de carro expressivo. As igrejas são conhecidas porque o pastor tem helicóptero, mas não são mais conhecidas porque influenciam o mundo. Meu Deus. As igrejas hoje não são mais conhecidas porque oram. Não. As igrejas são conhecidas pelo volume. As igrejas são conhecidas porque estão localizadas nas principais avenidas. Mas há poder no sangue de Jesus Cristo. Eu creio que a igreja de Cristo no Brasil voltará a ser conhecida por ser influenciadora, por ser um agente de transformação. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus. Ei, se nós nos unirmos pelo mesmo objetivo, não há demônios. Não há nada que resista uma igreja que se une e que confia no sangue de Jesus Cristo. Bendito e louvado seja Ele. Quando nós vamos fazer um prato, quando você vai fazer um prato, você precisa usar o sal de maneira adequada, de maneira inteligente. Olha para mim aqui, o Ciro Gomes me ensina isso aqui. Se você levar a mão no sal e pesar o mesmo na comida, o que é que acontece, pastor Jean? A comida fica salgada. Olha para cá, por gentileza. Sal de menos não é agradável, nem sal demais. Meu Jesus. Faz a obra, Jesus. O sal precisa ser dosado. Assim como a nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual precisa ser dosada.
Você precisa de graça e de conhecimento. Verdade. Se eu buscar só a graça, se eu buscar só a oração, só o jejum, eu vou ser conhecido como um crente cabeçudo. Ele tem oração, ele tem jejum, mas não tem discernimento, não tem entendimento. Mas o apóstolo Pedro, pescador, disse, depois de larga experiência, é preciso crescermos, convém crescer, é necessário crescer na graça e no conhecimento. Por isso nós precisamos mais do que nunca da Bíblia Sagrada impressa na nossa alma. Nós precisamos da palavra do Senhor para educarmos as pessoas aí fora, religiosamente falando. Porque infelizmente vivemos um momento delicado. Tem gente que ora, jejua, e ele começa a vender uma imagem. A sua saudação muda. Se não tomar cuidado, a saudação muda. Porque ele ora e ele não alcançou maturidade. Como é que funciona, pastor Jean? De modo prático, o crente cabeçudo. Ele tem graça, mas não tem conhecimento. Ele vai orando, ele se isola no monte, ele já começa a ter um olhar mais clínico, investigativo dentro da igreja. E aí você vai cumprimentá-lo, é mais ou menos assim. De repente você já conheceu alguém com esse perfil. Ele é muito santo. O Senhor é 3 vezes santo, mas ele é 5 vezes. Você vai cumprimentá-lo. É mais ou menos assim, pastor Maurício. Please, aqui ó, por favor. A paz do Senhor, meu irmão. Ele tem uma postura diferenciada. E ele vai responder assim: a paz do Senhor. Ele até demora para soltar da mão. E você olha e diz: meu Deus, esse homem está babando azeite. Que santidade. Que homem, nem Enoque, nem Elias. Ele vai a qualquer momento sumir, desaparecer. Ele muda o comportamento. Agora o crente, quando tem conhecimento e graça e maturidade, ele é maduro, porque no início da caminhada ele é neófito, ela é neófita, e neófito significa plantinha com a raiz ainda na superfície. Sabe aquela plantinha nova? Isso é neófito. A palavra neófito significa plantinha nova. Então, por ser plantinha nova, ele tem algumas atitudes que os mais experientes percebem, mas perdoa, releva, porque faz parte do início da caminhada. Então o crente que é um agente transformador, ele tem um posicionamento diferente, ele tem graça e conhecimento. Então a pessoa vai cumprimentá-lo ou cumprimentá-la. A pastor, meu querido, Deus te abençoe, uma ótima semana. Ele não vende imagem, mas quando o crente é cabeçudo, ele só tem a graça, ele tem a graça, ele vai vender uma imagem. Todo mundo está pensando que ele é o tal. Irmão, fiz 40 dias no monte, irmão. Ó, pelo amor de Deus. Pensa no propósito, ele está vendendo, irmão. Marqueteiro, crente marqueteiro. Ele só não coloca outdoor porque ele não tem condições, você não colocaria. 40 dias de monte, irmão. Olha, meu Deus. Se eu não soubesse a dificuldade, irmão. 40 dias, estou babando azeite, irmão. Ele está vendendo uma imagem. Mas o crente que de fato tem maturidade, graça e conhecimento, ele é discreto. As pessoas percebem que é, não porque ele fica bravateando, vendendo, não, pelas suas atitudes. E crente não transforma, crente não provoca transformação, bravateando, vendendo imagem. As pessoas no seu trabalho, parece que não, na sua rua, no seio da família, estão te observando. E tem muita gente que não quer saber se você vai no monte. As pessoas querem saber como é que você vai reagir, vão ficar de olho como é que você age e reage quando vem as tempestades da vida. Meu Deus. As pessoas querem saber como é que você vai responder o seu patrão quando ele te disciplinar, quando ele chamar a sua atenção. As pessoas estão te olhando e é o seu testemunho
ser dosado. Muito conhecimento sem a graça não provoca nada. Fica no campo da teoria. Mas o apóstolo Pedro, ele foi preciso, contundente, ele foi cirúrgico. E ele disse: graça e conhecimento. Precisamos crescer no conhecimento e na graça. E aí, irmão, vamos avançando. O Senhor quer nos ensinar. Agora nós temos uma nobre lição. Qual é a próxima característica do sal, pastor Gil? O sal provoca sede nas pessoas. Mas, olhe bem para mim aqui, irmão. Olha para cá. O testemunho de Jeová não te enganar aqui. Senão o morro não te leva lá. O morro não te leva lá e você vai sair fazendo missão, doando alguns anos da sua vida. Olha para mim aqui, por favor. Senão daqui a pouco você está tocando algum instrumento de sopro na CCB. Olha para cá. Né? Alguém me entendeu, eu acredito. O sal provoca sede. Mas sabe o que tem muita gente provocando? Náusea. O Senhor já disse que os mormos serão vomitados da sua boca. E tem muita gente no estado da mornidão. Ele não é quente e também não é frio. O sal provoca sede. E não o desejo do vômito, náuseas, não. Mas tem crente que não é um agente de transformação. Não é um agente de milagres. Ele não provoca nada no ambiente em que ele vive. Ele é uma péssima referência, ou ela é uma péssima referência. Não provoca o desejo de ninguém conhecer a Cristo. Como é que eu sei, pastor Gila, se eu sou um agente de transformação? Se eu fui transformado e tenho condições de atrair alguém para Cristo, para que o mesmo seja transformado? Quando as pessoas te observam e te dizem algo muito simples: você é diferente. E às vezes não é isso que você vai ouvir. As pessoas olham para você no seu trabalho, na rua, na padaria, na farmácia, no mercado. Você é crente, não é? E aí, aquele orgulho de ser se manifesta e você diz: eu sou. Tive a oportunidade de conhecer a Cristo e dele não largo nunca. Aleluia! Mas o que provoca sede, pastor Jean, é uma teologia apurada?